Prezados irmãos e irmãs, nós, depois de termos celebrado no domingo passado a festa do batismo do Senhor, encerramos então o ciclo, tempo do Natal, e nós agora então retomamos ou iniciamos um novo tempo litúrgico, o maior deles, que é o tempo comum. Tempo comum que nós vamos interromper após a terça-feira de Carnaval, quando então iniciaremos a Quaresma por 40 dias, depois a Páscoa por mais 50 dias, e então retomaremos a maior parte do tempo comum, até então o Advento. O tempo comum é marcado por 34 domingos, 34 semanas. E a beleza do tempo comum está no fato de que nós somos convidados, a liturgia do tempo comum vai nos convidando, nos conduzindo a viver a nossa vida ordinária, a nossa vida do dia a dia, como um itinerário de santidade, isto é, de fé, de amizade com o Senhor, de amizade com Jesus. E essa amizade com o Senhor vai sendo descoberta e redescoberta, vai sendo descoberta e ao mesmo tempo vamos redescobrindo também a beleza, a grandeza da nossa proximidade com Deus, Ele que é o Mestre, o Senhor, o caminho, a verdade, a vida. Por isso a liturgia de hoje, deste segundo domingo do tempo comum, não é diferente dentro da temática deste tempo. A liturgia da palavra de hoje nos apresenta, sobretudo no Evangelho, o primeiro encontro entre Jesus e alguns daqueles que depois se tornarão os seus discípulos, os seus apóstolos. No entanto, Jesus encontra-se primeiro com os discípulos de João Batista. Eles eram, André, seu irmão, eles eram discípulos de João Batista. E foi precisamente ele, João Batista, quem os orientou para Jesus. Quando depois do batismo do Jordão, ele então indicou para eles: este é o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo, ele é o Cristo, ele é o Messias. E então os dois discípulos de João passaram a seguir Jesus, a seguir o Messias. Mas ao seguir Jesus, então Jesus se volta para eles e diz: a quem procurais? O que vocês estão procurando? E os dois respondem: Mestre, onde moras? E Jesus então responde: vinde ver. Isto é, Jesus convida-os para segui-lo e estar um pouco com ele, permanecer com ele para ver onde Jesus mora, onde é a morada de Jesus. Mas aqui o sentido da palavra morada é muito mais do que simplesmente a casa onde Jesus morava. Jesus convida para que os discípulos venham ver qual é a morada do Senhor, qual é o ministério do Senhor, para que o Senhor veio, para que o Senhor fez morada neste mundo. É o que nós vamos ver ao longo desse tempo comum. Para que Jesus veio e o que Jesus realizou enquanto estabeleceu morada aqui entre nós. E nas poucas horas que eles ficaram com Jesus, eles ficaram admirados. Ficaram tão admirados que imediatamente um deles, André, foi correndo até o seu irmão Simão, dizendo: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. Encontramos aquele que João Batista nos falava, aquele que os profetas falaram. Encontramos aquele que Deus prometeu. Encontramos o Messias, encontramos o Salvador, encontramos o Cristo. E aí que eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, para essas duas palavras, ou dois verbos, duas ações importantes, que foram indispensáveis para esses discípulos, e que é indispensável para todos nós na nossa vida cristã, na nossa vida do dia a dia: procurar e encontrar. A quem procurais? Procuramos o Messias, procuramos o Salvador, e encontraram. Meus irmãos, estes dois verbos nos apresentam uma
indicação fundamental para nós cristãos. Estamos iniciando um novo ano, um ano tão incerto, não é mesmo? Talvez até mais incerto do que o ano passado, não sabemos. Pandemia, situações difíceis pelos quais passamos, medos, angústias, incompreensões, a incerteza do que virá, a incerteza de como será. Tudo isso certamente toma conta do nosso coração e vai influenciando também a nossa vida de fé, não deixa de influenciar também a nossa vida espiritual. E é aí que nós então devemos nos voltar para a palavra de hoje, para o evangelho de hoje. Desejamos que este ano seja um tempo no qual também nós possamos renovar o nosso caminho espiritual com Jesus. Que durante este tempo difícil pelo qual nós estamos passando, nós procuremos também redescobrir a alegria de já procurar, porque quem procura Deus já sente a alegria, só em procurá-lo, quanto mais então ao encontrá-lo. Então que o Senhor nos permita experimentar essa alegria de quem o procura, e esta alegria de quem também o encontra. É claro que nós não estamos aqui negando, né? Está muito famosa essa palavra agora, negacionismo. Não é nada disso. Não estamos negando a pandemia, negando tudo isso que está acontecendo. Não somos indiferentes a nada disso. Mas também não podemos misturar as coisas de tal forma que nos esqueçamos também daquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto seres espirituais. Não podemos esquecer da nossa espiritualidade, não podemos esquecer que a nossa alegria não está simplesmente nas coisas do mundo, porque certamente para muita gente ficar em casa é uma tristeza, não poder sair, não poder passear, não poder realizar tantas coisas, não poder trabalhar, enfim, é verdade. Mas nós não podemos também reduzir a nossa vida só nas coisas materiais, humanas e terrenas. Nós temos que também voltar para as coisas que são espirituais. Nada pode nos tirar essa alegria de quem procura e encontra a Deus. Por isso, procurar o Senhor todos os dias. Como? Procurá-lo na oração, na intimidade com Ele, na oração do dia a dia, procurá-lo nas ações, nas pequenas atitudes, procurá-lo sempre, e certamente iremos experimentar também a alegria de encontrá-lo, a cada celebração da qual nós participamos, a alegria de encontrá-lo no sacramento da Eucaristia, a alegria de encontrá-lo também no momento de oração, no momento em que nós nos voltamos para a sua palavra. Vejam, a primeira leitura nos fala hoje de Samuel. Samuel não sabia quem estava chamando, não sabia quem o estava chamando. Por quê? Porque ainda, diz a leitura, ainda a palavra do Senhor não havia sido dirigida a ele, por isso ele ainda não conhecia o Senhor, ele ainda não conhecia aquela voz, ele achava que era Eli que estava chamando, e Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando Samuel, mas Samuel não. Por quê? Porque não o conhecia ainda. Mas Samuel também se colocou à disposição para procurar aquela voz, o sentido daquela voz, e encontrou o Senhor pela última vez, quando ele respondeu, e o Senhor veio até Samuel, e Samuel começou então a reconhecer a ação, a presença do Senhor na sua vida. Assim também somos cada um de nós, meus irmãos. A alegria mais verdadeira está justamente na relação com Deus, a relação com aquele que nós encontramos, com aquele que nós seguimos, conhecemos, amamos, graças a uma contínua caminhada, uma tensão entre a nossa mente e o nosso coração, né? Procuramos conhecer a Deus, compreender a Deus, procuramos aceitar a Deus e amá-lo também, de todo o coração, de toda a inteligência. Ser discípulo de Cristo é isso. Ser discípulo de Cristo é estar com Ele, é procurá-lo
E ser discípulos de Cristo é experimentar a alegria de encontrá-lo e de permanecer com Ele, como esses discípulos que se alegraram, que ficaram tão felizes que foram chamar outros, para que esses também pudessem fazer essa experiência. Por isso, meus irmãos, quando a nossa fé, ela se confronta com as noites escuras da nossa vida, nas quais muitas vezes já não sentimos, já não vemos a presença de Deus, é aí então que a amizade com Jesus garante para nós que na realidade nada pode nos separar do amor de Deus. É exatamente nos momentos mais difíceis da vida, quando nós procuramos então fortalecer a nossa fé na amizade com Jesus, que nós redescobrimos que nada, como já dizia São Paulo, nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama infinitamente, e esse amor que estabelece comunhão conosco, esse amor que faz com que nós também o procuremos e que nós também possamos estar com Ele, permanecer com Ele, é que nos sustenta em todos os momentos da vida, claro que sobretudo nos mais difíceis. Mas para procurar e para encontrar, precisamos da fé. Por isso, por fim, resumindo, concluindo a reflexão, gostaria de chamar a atenção também para a transmissão da fé. A transmissão da fé que nós recebemos daqueles que muitas vezes nos ensinaram, nos falaram sobre Deus. Nossos pais, nossos avós, nossos padrinhos, amigos, sacerdotes que passaram pela nossa vida. Certamente essas pessoas foram transmitindo a fé para nós, foram tornando-se para nós como Eli da primeira leitura, como foi Eli para Samuel, como foi João Batista para aqueles primeiros discípulos de Jesus, para André e João. O que foi que Eli fez? Eli percebeu que era o Senhor que chamava Samuel, então disse: olha Samuel, quando você ouvir essa voz, você diga: fala Senhor, fala que o teu servo escuta, porque Deus transmitiu então para Samuel a fé. Olha, é Deus quem está te chamando, então quando você ouvir essa voz, você diga isso. Então vejam, conduziu Samuel para Deus, e a mesma coisa no Evangelho. João Batista também disse para eles: olha, é aquele ali, aquele de quem eu vos falei, aquele a quem eu não sou digno de desamarrar a correia dos pés. Vejam, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista também, de certa forma, ajudou aqueles discípulos a verem, a procurarem ou a encontrarem até o Senhor. Então vejam, meus irmãos, certamente tivemos um Eli, um João Batista na nossa vida, que fez também com que a gente encontrasse o Senhor. E hoje somos nós que também, já tendo encontrado, já tendo experimentado a alegria do encontro com o Senhor, hoje nós também somos convidados a ser Eli, João Batista, para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para aqueles que às vezes estão afastados, para aqueles que às vezes ainda não conhecem a alegria da fé, a força que a fé nos dá. Quantas pessoas se perdem na vida por falta de um Eli, por falta de um João Batista. Que nós tenhamos também esta consciência e que nós também nos dediquemos a ajudar os nossos irmãos para conduzi-los para Deus, para que procurem a Deus e, procurando, o encontrem, e ao encontrá-lo possam experimentar a alegria desse encontro, que é a alegria da amizade com o Senhor. Assim seja. Amém.